O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Larissa abriu os olhos, esticou-se na cama e respirou fundo antes de se levantar. A rotina diária começava cedo para ela, uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira em um hospital movimentado. Ela se dirigiu à cozinha, onde preparou o café da manhã para Pedro, seu filho adolescente de 15 anos. O cheiro de pão fresco e café preenchia a casa, trazendo uma sensação de conforto e familiaridade. Pedro entrou na cozinha, ainda sonolento, e sentou-se à mesa. "Bom dia, mãe", ele disse, esfregando os olhos. Larissa sorriu e colocou um prato de torradas na frente dele. "Bom dia, filho. Como você dormiu?" Pedro deu de ombros. "Bem, acho. Tive um pesadelo, mas já esqueci." Larissa acariciou o cabelo dele. "Pesadelos são só sonhos, querido. Não se preocupe." Depois do café da manhã, Larissa ajudou Pedro a se arrumar para a escola. Ela verificou se ele tinha todos os materiais necessários na mochila e deu-lhe um beijo na testa antes de ele sair. "Tenha um ótimo dia, Pedro. Estarei de volta à noite." Pedro acenou e saiu pela porta, deixando Larissa sozinha na casa silenciosa. Larissa se vestiu rapidamente e saiu para o trabalho. O trajeto até o hospital era curto, mas ela aproveitava cada minuto para se preparar mentalmente para o dia. No hospital, ela era conhecida por sua dedicação e empatia com os pacientes. Mesmo nos dias mais difíceis, Larissa encontrava forças para continuar, pensando em Pedro e na vida que construíra para ele. Ao longo do dia, Larissa cuidou de vários pacientes, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil. Ela sabia que seu trabalho fazia a diferença e isso a motivava a dar o melhor de si. Quando o turno finalmente terminou, ela se despediu dos colegas e voltou para casa, ansiosa para ver Pedro e ouvir sobre o dia dele. Ao chegar em casa, Larissa encontrou Pedro na sala, fazendo o dever de casa. Ela se aproximou e deu-lhe um abraço apertado. "Como foi seu dia, filho?" Pedro sorriu. "Foi bom, mãe. Tive uma prova de matemática e acho que me saí bem." Larissa sorriu de volta. "Isso é ótimo, Pedro. Estou muito orgulhosa de você." A rotina diária de Larissa era cansativa, mas ela nunca reclamava. Cada sacrifício valia a pena para garantir que Pedro tivesse uma vida estável e feliz. Enquanto preparava o jantar, Larissa refletia sobre como sua vida havia mudado desde que Pedro nascerá. Ela sabia que, apesar das dificuldades, estava fazendo o melhor que podia. E isso era tudo o que importava. A vida de Larissa e Pedro seguia sua rotina normal até que, em uma tarde ensolarada, tudo mudou. Larissa estava em casa, aproveitando um raro dia de folga, quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e, para sua surpresa, encontrou João, o pai biológico de Pedro, parado na entrada. João, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos cansados, olhou para Larissa com uma expressão séria. "Larissa, precisamos conversar", disse João, sem rodeios. Larissa ficou chocada. João havia desaparecido da vida deles há mais de uma década, e seu retorno inesperado trouxe uma onda de emoções conflitantes. Ela hesitou por um momento, mas decidiu ouvir o que ele tinha a dizer. "Entre", disse ela, abrindo a porta para que ele passasse. Os dois se sentaram na sala de estar, a tensão no ar era palpável. João respirou fundo antes de começar. "Larissa, sei que meu retorno é uma surpresa para você. Mas eu preciso explicar algumas coisas e falar sobre o futuro." Larissa cruzou os braços, mantendo uma postura defensiva. "O que você quer, João? Por que voltou agora, depois de tantos anos?" João olhou para baixo, parecendo arrependido. "Eu sei que errei, Larissa. Abandonei vocês e nunca tentei consertar as coisas. Mas agora, quero uma chance de reconstruir o relacionamento com Pedro. Quero conhecê-lo e fazer parte da vida dele." Larissa sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. "Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e pedir para fazer parte da vida de Pedro? Ele nem te conhece, João. Você nunca esteve presente." João assentiu, compreendendo a reação de Larissa. "Eu sei que não tenho direito de pedir nada,
mas estou disposto a fazer o que for necessário para consertar as coisas. Quero a guarda de Pedro, Larissa. Quero uma chance de ser o pai que nunca fui. Larissa ficou em choque. A ideia de João buscar a guarda de Pedro era absurda para ela. Você está louco, João. Pedro é meu filho, e eu não vou deixar você tirá-lo de mim. João manteve a calma, apesar da reação de Larissa. Eu entendo sua preocupação, Larissa. Mas quero que saiba que estou disposto a lutar por isso. Quero o melhor para Pedro, e acredito que posso oferecer isso a ele. A conversa terminou de forma tensa, com Larissa pedindo a João que saísse de sua casa. Depois que ele se foi, Larissa sentou-se no sofá, tentando processar o que havia acontecido. A ideia de perder Pedro para João era insuportável, e ela sabia que precisava agir rapidamente. Quando Pedro chegou da escola, Larissa decidiu que era hora de contar a verdade a ele. Ela chamou Pedro para se sentar ao seu lado no sofá e respirou fundo antes de começar. Pedro, preciso te contar algo importante. Seu pai, João, voltou. Pedro olhou para Larissa, confuso. Meu pai? Mas ele nunca esteve presente. Por que ele voltou agora? Larissa explicou a situação com calma, garantindo a Pedro que ela faria o possível para protegê-lo. João quer a guarda de você, Pedro. Ele quer uma chance de ser seu pai. Mas eu não vou deixar isso acontecer sem lutar. Pedro ficou em silêncio, tentando processar a notícia. Larissa segurou a mão dele, oferecendo apoio. Vamos enfrentar isso juntos, Pedro. Você não está sozinho. Os dias seguintes foram marcados por uma atmosfera de tensão e incerteza na casa de Larissa e Pedro. A revelação sobre o retorno de João e suas intenções de buscar a guarda de Pedro deixou ambos em estado de choque. Larissa sabia que precisava agir rápido para proteger seu filho, mas também entendia a importância de manter a calma e a clareza diante da situação. Uma noite, após o jantar, Larissa decidiu que era hora de ter uma conversa mais aprofundada com Pedro sobre o assunto. Ela chamou Pedro para se sentar ao seu lado no sofá da sala, onde a luz suave da lâmpada criava uma atmosfera acolhedora. Larissa respirou fundo antes de começar. Pedro, sei que tudo isso é muito difícil para você. Quero que saiba que estou aqui para te apoiar em cada passo do caminho, disse Larissa, segurando a mão de Pedro com carinho. Pedro olhou para a mãe, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e preocupação. Mãe, eu não entendo. Por que ele quer a guarda agora? Ele nunca esteve presente na minha vida. Larissa explicou com calma. Seu pai, João, cometeu muitos erros no passado. Ele abandonou nós dois e nunca tentou consertar as coisas. Mas agora, ele diz que quer uma chance de ser o pai que nunca foi. Ele quer fazer parte da sua vida e está disposto a lutar por isso. Pedro franziu a testa, tentando processar as palavras da mãe. Mas eu nem o conheço. Ele é um estranho para mim. Por que ele acha que pode simplesmente aparecer e pedir a guarda? Larissa apertou a mão de Pedro, oferecendo apoio. Eu sei, Pedro. É difícil entender. Mas precisamos estar preparados. Vou contratar um advogado para nos ajudar a enfrentar essa situação. Vamos lutar juntos para garantir que você fique comigo. Pedro assentiu, sentindo uma onda de determinação. Eu não quero ir morar com ele, mãe. Quero ficar com você. Você sempre esteve ao meu lado, e eu não quero que isso mude. Larissa sorriu, sentindo-se grata pela confiança e amor de Pedro. Eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que você fique comigo, Pedro. Vamos enfrentar isso juntos e vencer. Nos dias que se seguiram, Larissa começou a tomar as medidas necessárias para se preparar para a batalha legal. Ela contratou um advogado especializado em direito de família e começou a reunir documentos e provas que demonstrassem seu compromisso e dedicação como mãe. Pedro, por sua vez, tentava manter a rotina escolar, mas a preocupação com a situação era constante. Um dia, enquanto Larissa estava no trabalho, Pedro recebeu uma ligação inesperada. Era João, querendo conversar com ele. Pedro hesitou por um momento, mas decidiu atender a ligação, curioso para ouvir o que seu pai biológico tinha a dizer. Oi, Pedro. É o João,
Seu pai. Como você está? Perguntou João, tentando soar amigável. Pedro respondeu com cautela. Oi, João. Estou bem. O que você quer? João respirou fundo antes de continuar. Eu queria conversar com você, Pedro. Quero que saiba que estou aqui para te conhecer melhor e fazer parte da sua vida. Sei que cometi erros no passado, mas estou disposto a consertar as coisas. Pedro ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras de João. Eu não sei, João. Isso tudo é muito confuso para mim. Não sei se quero que você faça parte da minha vida. João manteve a calma, compreendendo a hesitação de Pedro. Eu entendo, Pedro. Só quero que saiba que estou aqui para você, quando estiver pronto. Vamos conversar mais sobre isso, ok? Pedro assentiu, ainda incerto. Tudo bem, João. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Quando Larissa chegou em casa naquela noite, Pedro contou a ela sobre a ligação de João. Larissa ouviu atentamente, sentindo uma mistura de preocupação e determinação. Vamos enfrentar isso juntos, Pedro. Você não está sozinho. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Larissa e Pedro sabiam que o encontro com João era inevitável, e a ansiedade tomava conta de ambos. Larissa, determinada a proteger seu filho, decidiu que o primeiro encontro deveria ocorrer em um ambiente neutro, onde Pedro se sentisse seguro. Ela escolheu um parque tranquilo perto de casa, um lugar onde Pedro costumava brincar quando era mais novo. No dia marcado, Larissa e Pedro chegaram ao parque um pouco antes do horário combinado. Larissa queria garantir que Pedro estivesse calmo e preparado para o encontro. Eles se sentaram em um banco à sombra de uma árvore, e Larissa segurou a mão de Pedro, oferecendo apoio. Lembre-se, Pedro, você não precisa fazer nada que não queira. Estou aqui com você, e vamos enfrentar isso juntos, disse Larissa, olhando nos olhos do filho com firmeza. Pedro assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e curiosidade. Eu sei, mãe. Vou ficar bem. Pouco depois, João chegou ao parque. Ele caminhou em direção ao banco onde Larissa e Pedro estavam sentados, tentando parecer calmo e amigável. Larissa observou João se aproximar, mantendo uma postura defensiva. Oi, Larissa. Oi, Pedro, disse João, com um sorriso cauteloso. Larissa respondeu com frieza. Oi, João. Pedro olhou para João, tentando disfarçar a tensão. Oi. João sentou-se em um banco próximo, mantendo uma distância respeitosa. Obrigado por aceitarem se encontrar comigo. Sei que isso não é fácil para vocês. Larissa cruzou os braços, mantendo-se alerta. Vamos direto ao ponto, João. O que você quer? João respirou fundo antes de começar. Eu quero conhecer meu filho, Larissa. Quero fazer parte da vida dele e tentar consertar os erros do passado. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou disposto a fazer o que for necessário para ganhar a confiança de vocês. Pedro ouvia atentamente, tentando entender as motivações de João. Por que você quer a guarda? Porque agora? João olhou para Pedro com sinceridade. Eu sei que errei, Pedro. Abandonei você e sua mãe, e isso é algo que sempre vou me arrepender. Mas agora, quero uma chance de ser o pai que nunca fui. Quero estar presente na sua vida e oferecer o melhor para você. Larissa interveio, mantendo a calma. João, você não pode simplesmente aparecer depois de tantos anos e pedir a guarda de Pedro. Ele nem te conhece. Você nunca esteve presente. João assentiu, compreendendo a reação de Larissa. Eu sei, Larissa. E entendo sua preocupação. Mas quero que saibam que estou disposto a lutar por isso. Quero o melhor para Pedro, e acredito que posso oferecer isso a ele. Pedro permaneceu em silêncio, processando as palavras de João. Larissa, percebendo a tensão do filho, decidiu encerrar o encontro. Acho que já ouvimos o suficiente por hoje, João. Vamos pensar sobre tudo isso e conversar mais tarde. João concordou, respeitando a decisão de Larissa. Tudo bem, Larissa. Obrigado por me darem essa chance. Vamos manter contato.
Larissa e Pedro se levantaram e começaram a caminhar de volta para casa. Pedro estava pensativo, tentando entender os sentimentos conflitantes que sentia. Larissa, percebendo a preocupação do filho, colocou a mão em seu ombro. Você está bem, Pedro? Sei que isso é muito difícil para você. Pedro suspirou, tentando organizar os pensamentos. Estou bem, mãe. Só estou tentando entender tudo isso. É muita coisa para processar. Larissa assentiu, compreensiva. Eu sei, filho. Vamos enfrentar isso juntos, um passo de cada vez. Você não está sozinho. De volta em casa, Larissa e Pedro se sentaram na sala, tentando relaxar após o encontro tenso. Larissa preparou um chá para ambos, e eles conversaram sobre o que havia acontecido. Pedro expressou suas dúvidas e preocupações, e Larissa ofereceu apoio e encorajamento. Pedro, quero que saiba que estou aqui para você, não importa o que aconteça. Vamos lutar juntos para garantir que você fique comigo. E se, em algum momento, você sentir que precisa conversar com João, estarei ao seu lado. Pedro agradeceu, sentindo-se grato pelo apoio incondicional da mãe. Obrigado, mãe. Eu sei que posso contar com você. Os dias que se seguiram ao primeiro encontro com João foram marcados por uma tensão crescente. Larissa sabia que a batalha legal pela guarda de Pedro estava apenas começando e que precisava se preparar para enfrentar essa situação com todas as suas forças. Ela contratou um advogado especializado em direito de família, o Dr. Carlos, que era conhecido por sua competência e dedicação. Larissa e o Dr. Carlos se reuniram várias vezes para discutir a estratégia legal. Eles revisaram documentos, coletaram provas e prepararam argumentos para apresentar ao juiz. Larissa estava determinada a mostrar que era a melhor opção para cuidar de Pedro e que João não tinha o direito de tirar seu filho dela. Enquanto isso, Pedro tentava manter a rotina escolar, mas a preocupação com a situação era constante. Ele se sentia dividido entre os pais e tentava entender as motivações de cada um. Larissa fazia o possível para apoiar Pedro, garantindo que ele se sentisse seguro e amado. Um dia, Larissa recebeu uma ligação do Dr. Carlos informando que a primeira audiência no tribunal estava marcada. Larissa sentiu um aperto no peito, mas sabia que precisava manter a calma e a determinação. Ela explicou a situação a Pedro, garantindo que estava fazendo tudo o possível para protegê-lo. Pedro, a primeira audiência está marcada para a próxima semana. Vamos enfrentar isso juntos e mostrar ao juiz que você pertence a mim, disse Larissa, segurando a mão de Pedro com firmeza. Pedro assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Eu sei, mãe. Vamos lutar juntos. No dia da audiência, Larissa e Pedro chegaram ao tribunal acompanhados pelo Dr. Carlos. João também estava presente, acompanhado por seu advogado. A tensão no ar era palpável, e Larissa sentiu um nó no estômago ao ver João novamente. A audiência começou com o juiz ouvindo os argumentos de ambos os lados. O Dr. Carlos apresentou documentos e provas que demonstravam o compromisso e a dedicação de Larissa como mãe. Ele destacou que Larissa sempre esteve presente na vida de Pedro, oferecendo amor, apoio e uma educação de qualidade. O advogado de João, por sua vez, argumentou que João estava disposto a oferecer um ambiente estável e seguro para Pedro. Ele destacou que João havia mudado e estava determinado a ser um pai presente e responsável. Pedro foi chamado a testemunhar, e o juiz perguntou sobre seus sentimentos e desejos. Pedro respirou fundo antes de começar a falar. Eu não conheço meu pai biológico, João. Ele nunca esteve presente na minha vida. Minha mãe, Larissa, sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me amando incondicionalmente. Eu quero continuar vivendo com ela. O juiz ouviu atentamente as palavras de Pedro, anotando suas observações. A audiência foi marcada por emoções intensas, e Larissa sentiu uma mistura de alívio e esperança ao ver a maturidade e a clareza de Pedro. Após ouvir os argumentos de ambos os lados, o juiz decidiu que precisava de mais tempo para tomar uma decisão. Ele marcou uma nova audiência para dali a algumas semanas, dando a ambos os lados a oportunidade de apresentar mais provas e testemunhos.
Larissa e Pedro saíram do tribunal sentindo uma mistura de alívio e tensão. Eles sabiam que a batalha legal estava longe de terminar, mas estavam determinados a lutar até o fim. Larissa abraçou Pedro com força, oferecendo apoio e encorajamento. Vamos continuar lutando, Pedro. Você não está sozinho nessa batalha. Estou aqui com você, e vamos enfrentar isso juntos, disse Larissa, com a voz firme. Pedro assentiu, sentindo-se grato pelo apoio incondicional da mãe. Eu sei, mãe. Vamos vencer essa batalha juntos. A batalha legal pela guarda de Pedro estava em pleno andamento, e Larissa sabia que precisava de todo o apoio possível para enfrentar essa situação. Ela decidiu compartilhar sua história com amigos e familiares, buscando apoio emocional e financeiro para custear os honorários advocatícios e outras despesas legais. A reação da comunidade foi imediata e avassaladora. Amigos próximos, como Ana e Lucas, se mobilizaram para organizar campanhas de arrecadação de fundos. Eles criaram uma página online onde as pessoas podiam doar dinheiro para ajudar Larissa e Pedro. A mensagem se espalhou rapidamente, e a comunidade respondeu com generosidade e solidariedade. Além do apoio financeiro, Larissa e Pedro receberam inúmeras mensagens de encorajamento e apoio emocional. Amigos e familiares se reuniam frequentemente na casa de Larissa, oferecendo palavras de conforto e apoio. A escola de Pedro também se envolveu, organizando eventos de conscientização sobre a importância da família e arrecadando doações para ajudar na causa. Um dia, enquanto Larissa estava em casa revisando documentos legais, a campainha tocou. Ao abrir a porta, ela encontrou Ana e Lucas, carregando sacolas de compras. Oi, Larissa. Trouxemos algumas coisas para ajudar, disse Ana, com um sorriso acolhedor. Larissa sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, Ana. Vocês são incríveis. Não sei como agradecer por todo o apoio. Lucas colocou a mão no ombro de Larissa. Não precisa agradecer, Larissa. Estamos aqui para ajudar. Você e Pedro não estão sozinhos nessa luta. Eles entraram na casa e começaram a organizar as compras na cozinha. Larissa observava, sentindo-se grata por ter amigos tão leais e solidários. Pedro, que estava em seu quarto fazendo o dever de casa, desceu para cumprimentar Ana e Lucas. Oi, Pedro. Como você está? Perguntou Ana, abraçando Pedro com carinho. Pedro sorriu, sentindo-se apoiado. Estou bem, Ana. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós. Lucas assentiu. Estamos aqui para ajudar, Pedro. Vamos enfrentar isso juntos. Nos dias que se seguiram, a casa de Larissa se tornou um ponto de encontro para amigos e familiares que queriam oferecer apoio. Eles organizavam reuniões para discutir estratégias legais, preparavam refeições juntos e compartilhavam momentos de riso e alegria, mesmo em meio à tensão. A comunidade também se mobilizou para apoiar Pedro na escola. Seus amigos organizaram uma campanha de conscientização sobre a importância da família e arrecadaram doações para ajudar na causa. Pedro se sentia grato pelo apoio e pela solidariedade dos colegas. Um dia, enquanto Pedro estava na escola, ele foi chamado à sala da diretora. Ao entrar, encontrou a diretora e alguns de seus amigos mais próximos, que haviam organizado uma surpresa para ele. Eles entregaram a Pedro um envelope contendo uma quantia significativa de dinheiro arrecadado pelos colegas. Pedro, queríamos te mostrar que estamos aqui para te apoiar. Todos os seus amigos contribuíram para essa arrecadação, e esperamos que isso ajude na luta pela sua guarda, disse a diretora, com um sorriso encorajador. Pedro ficou emocionado, sentindo uma onda de gratidão. Obrigado a todos vocês. Isso significa muito para mim e para minha mãe. De volta em casa, Pedro contou a Larissa sobre a surpresa na escola. Larissa sentiu uma mistura de orgulho e gratidão. Estou tão orgulhosa de você, Pedro. E muito grata por todo o apoio que estamos recebendo. Larissa e Pedro sabiam que a batalha legal ainda estava longe de terminar, mas o apoio da comunidade lhes dava forças para continuar lutando. Eles se sentiam fortalecidos e determinados a enfrentar qualquer desafio que surgisse no caminho. As semanas passaram rapidamente,
e a data da segunda audiência no tribunal se aproximava. Larissa e Pedro estavam nervosos, mas também determinados a enfrentar essa nova etapa da batalha legal. O doutor Carlos, o advogado de Larissa, havia trabalhado incansavelmente para reunir todas as provas e argumentos necessários para apresentar ao juiz. No dia da audiência, Larissa e Pedro chegaram ao tribunal acompanhados pelo doutor Carlos. João também estava presente, acompanhado por seu advogado. A tensão no ar era palpável, e Larissa sentiu um nó no estômago ao ver João novamente. A audiência começou com o juiz ouvindo os argumentos de ambos os lados. O doutor Carlos apresentou documentos e provas que demonstravam o compromisso e a dedicação de Larissa como mãe. Ele destacou que Larissa sempre esteve presente na vida de Pedro, oferecendo amor, apoio e uma educação de qualidade. O advogado de João, por sua vez, argumentou que João estava disposto a oferecer um ambiente estável e seguro para Pedro. Ele destacou que João havia mudado e estava determinado a ser um pai presente e responsável. Pedro foi chamado a testemunhar novamente, e o juiz perguntou sobre seus sentimentos e desejos. Pedro respirou fundo antes de começar a falar. Eu não conheço meu pai biológico, João. Ele nunca esteve presente na minha vida. Minha mãe, Larissa, sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me amando incondicionalmente. Eu quero continuar vivendo com ela. O juiz ouviu atentamente as palavras de Pedro, anotando suas observações. A audiência foi marcada por emoções intensas, e Larissa sentiu uma mistura de alívio e esperança ao ver a maturidade e a clareza de Pedro. Após ouvir os argumentos de ambos os lados, o juiz decidiu que precisava de mais tempo para tomar uma decisão. Ele marcou uma nova audiência para dali a algumas semanas, dando a ambos os lados a oportunidade de apresentar mais provas e testemunhos. Larissa e Pedro saíram do tribunal sentindo uma mistura de alívio e tensão. Eles sabiam que a batalha legal estava longe de terminar, mas estavam determinados a lutar até o fim. Larissa abraçou Pedro com força, oferecendo apoio e encorajamento. Vamos continuar lutando, Pedro. Você não está sozinho nessa batalha. Estou aqui com você, e vamos enfrentar isso juntos, disse Larissa, com a voz firme. Pedro assentiu, sentindo-se grato pelo apoio incondicional da mãe. Eu sei, mãe. Vamos vencer essa batalha juntos. Nos dias que se seguiram, Larissa e Pedro se prepararam para a próxima audiência. Eles revisaram documentos, reuniram mais provas e conversaram com o Dr. Carlos para discutir estratégias legais. A tensão era constante, mas a determinação de Larissa e Pedro era inabalável. Finalmente, o dia da audiência decisiva chegou. Larissa e Pedro chegaram ao tribunal acompanhados pelo Dr. Carlos. João também estava presente, acompanhado por seu advogado. A tensão no ar era palpável, e Larissa sentiu um nó no estômago ao ver João novamente. A audiência começou com o juiz ouvindo os argumentos finais de ambos os lados. O doutor Carlos apresentou documentos e provas adicionais que demonstravam o compromisso e a dedicação de Larissa como mãe. Ele destacou que Larissa sempre esteve presente na vida de Pedro, oferecendo amor, apoio e uma educação de qualidade. O advogado de João, por sua vez, argumentou que João estava disposto a oferecer um ambiente estável e seguro para Pedro. Ele destacou que João havia mudado e estava determinado a ser um pai presente e responsável. Pedro foi chamado a testemunhar novamente, e o juiz perguntou sobre seus sentimentos e desejos. Pedro respirou fundo antes de começar a falar. Eu não conheço meu pai biológico, João. Ele nunca esteve presente na minha vida. Minha mãe, Larissa, sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me amando incondicionalmente. Eu quero continuar vivendo com ela. O juiz ouviu atentamente as palavras de Pedro, anotando suas observações. A audiência foi marcada por emoções intensas, e Larissa sentiu uma mistura de alívio e esperança ao ver a maturidade e a clareza de Pedro. Após ouvir os argumentos finais de ambos os lados, o juiz decidiu que estava pronto para tomar uma decisão. Ele pediu a todos que aguardassem enquanto ele se retirava para deliberar. Larissa e Pedro se sentaram na sala de espera, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança.
A sala de espera do tribunal estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de passos no corredor. Larissa e Pedro estavam sentados lado a lado, segurando as mãos um do outro com firmeza. A tensão era palpável, e cada minuto parecia uma eternidade enquanto aguardavam a decisão do juiz. O doutor Carlos, o advogado de Larissa, estava ao lado deles, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Vai ficar tudo bem, Larissa. Você fez tudo o que podia, e Pedro foi incrivelmente maduro e claro em seu testemunho, disse o doutor Carlos, tentando acalmar os nervos de Larissa. Larissa assentiu, tentando manter a calma. Eu sei, doutor Carlos. Só quero que isso acabe logo. A incerteza é insuportável. Pedro apertou a mão da mãe, oferecendo apoio. Vamos ficar bem, mãe. Não importa o que aconteça, estamos juntos nisso. Depois de uma espera que pareceu interminável, o oficial de justiça finalmente chamou todos de volta à sala de audiências. Larissa, Pedro e o doutor Carlos se levantaram e seguiram para a sala, onde João e seu advogado já estavam presentes. A tensão no ar era ainda mais intensa, e Larissa sentiu um nó no estômago ao se sentar. O juiz entrou na sala e tomou seu lugar. Ele olhou para todos os presentes com uma expressão séria, mas compassiva. Após ouvir os argumentos de ambos os lados e considerar todas as provas apresentadas, estou pronto para tomar uma decisão, anunciou o juiz, abrindo uma pasta à sua frente. Larissa e Pedro prenderam a respiração, ansiosos para ouvir a decisão. O juiz começou a ler seu veredicto em voz alta. Após uma análise cuidadosa de todas as provas e testemunhos apresentados, concluo que Larissa tem sido uma mãe dedicada e comprometida com o bem-estar de Pedro. Ela sempre esteve presente na vida dele, oferecendo amor, apoio e uma educação de qualidade. Pedro, por sua vez, expressou claramente seu desejo de continuar vivendo com a mãe. O juiz fez uma pausa, olhando diretamente para João. João, entendo seu desejo de fazer parte da vida de Pedro e reconheço seus esforços para mudar e se tornar um pai presente. No entanto, considerando o histórico de ausência e a falta de vínculo estabelecido com Pedro, acredito que o melhor para o bem-estar emocional e psicológico de Pedro é que ele continue vivendo com Larissa. Larissa sentiu uma onda de alívio ao ouvir as palavras do juiz. Ela apertou a mão de Pedro, sentindo lágrimas de emoção brotarem em seus olhos. Pedro sorriu, sentindo-se grato e aliviado. O juiz continuou. No entanto, acredito que é importante que Pedro tenha a oportunidade de conhecer e estabelecer um vínculo com seu pai biológico. Portanto, determino que João terá direito a visitas regulares, supervisionadas por um mediador, até que um vínculo seguro e estável seja estabelecido. João assentiu, aceitando a decisão do juiz com respeito. Obrigado, meritíssimo. Estou disposto a seguir suas orientações e a fazer o que for necessário para estabelecer um vínculo saudável com meu filho. O juiz encerrou a audiência, e todos se levantaram para sair da sala. Larissa e Pedro abraçaram-se com força, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. O doutor Carlos se aproximou, oferecendo parabéns e apoio. Parabéns, Larissa. Você lutou bravamente e conseguiu o melhor para Pedro. Estou muito orgulhoso de você, disse o doutor Carlos, apertando a mão de Larissa. Larissa agradeceu, sentindo-se grata por todo o apoio que recebeu. Obrigada, doutor Carlos. Não teríamos conseguido sem você. Pedro também agradeceu ao advogado. Obrigado, doutor Carlos. Você foi incrível. Enquanto saíam do tribunal, Larissa e Pedro foram recebidos por amigos e familiares que estavam aguardando do lado de fora. Ana e Lucas se aproximaram, abraçando Larissa e Pedro com alegria. Parabéns, Larissa. Estamos tão felizes por vocês, disse Ana, com um sorriso radiante. Lucas assentiu. Vocês foram incríveis. Estamos muito orgulhosos de vocês. Larissa e Pedro agradeceram a todos pelo apoio e pela presença. Eles sabiam que a batalha legal havia sido vencida, mas que ainda havia muito trabalho a ser feito para garantir que Pedro tivesse uma vida estável e feliz. Os dias que se seguiram à decisão do juiz foram marcados por uma mistura de alívio e incerteza.
Larissa e Pedro sabiam que a batalha legal havia sido vencida, mas que ainda havia muito trabalho a ser feito para garantir que Pedro tivesse uma vida estável e feliz. Eles estavam determinados a seguir as orientações do juiz e a trabalhar juntos para o bem-estar de Pedro. Larissa e Pedro se reuniram com o Dr. Carlos para discutir os próximos passos. Eles precisavam estabelecer um cronograma de visitas para João e garantir que as visitas fossem supervisionadas por um mediador, conforme determinado pelo juiz. Larissa estava disposta a cooperar, mas também queria garantir que Pedro se sentisse seguro e confortável durante as visitas. Vamos estabelecer um cronograma de visitas que seja conveniente para todos e que garanta o bem-estar de Pedro, disse o Dr. Carlos, revisando os documentos. Vou entrar em contato com o mediador designado pelo tribunal para coordenar as visitas. Larissa assentiu, sentindo-se grata pelo apoio do advogado. Obrigada, Dr. Carlos. Quero garantir que Pedro se sinta seguro e confortável durante as visitas. Pedro, que estava ao lado da mãe, também expressou sua opinião. Eu quero conhecer meu pai, mas quero que as visitas sejam supervisionadas, como o juiz determinou. Isso me faz sentir mais seguro. O Dr. Carlos assentiu, compreendendo as preocupações de Pedro. Vamos garantir que tudo seja feito conforme as orientações do juiz. Seu bem-estar é a prioridade. Nos dias que se seguiram, Larissa e Pedro trabalharam em conjunto com o Dr. Carlos e o mediador designado pelo tribunal para estabelecer o cronograma de visitas. Eles escolheram dias e horários que fossem convenientes para todos e garantiram que as visitas fossem realizadas em um ambiente neutro e seguro. A primeira visita supervisionada foi marcada para o fim de semana seguinte. Larissa e Pedro chegaram ao local combinado, um parque tranquilo, acompanhados pelo mediador. João já estava lá, aguardando com uma expressão séria, mas esperançosa. O mediador explicou as regras da visita e garantiu que tudo fosse feito conforme as orientações do juiz. Larissa e Pedro se sentaram em um banco próximo, enquanto João se aproximava de Pedro com cautela. Oi, Pedro. Como você está? Perguntou João, tentando soar amigável. Pedro respondeu com cautela. Oi, João. Estou bem. E você? João sorriu, tentando quebrar o gelo. Estou bem, obrigado. Fico feliz em poder passar esse tempo com você. A visita transcorreu de forma tranquila, com João e Pedro conversando sobre assuntos leves e tentando se conhecer melhor. O mediador observava de perto, garantindo que tudo estivesse em ordem. Larissa, que estava sentada a uma distância respeitosa, observava a interação com atenção, pronta para intervir se necessário. Após a visita, Larissa e Pedro se despediram de João e do mediador e voltaram para casa. No caminho, Larissa perguntou a Pedro como ele se sentia em relação à visita. Como você se sentiu, Pedro? Foi tudo bem com a visita? Perguntou Larissa, preocupada. Pedro pensou por um momento antes de responder. Foi tudo bem, mãe. João foi gentil e respeitoso. Acho que podemos continuar com as visitas, desde que sejam supervisionadas. Larissa assentiu, sentindo-se aliviada. Estou feliz em saber disso, Pedro. Vamos continuar seguindo as orientações do juiz e garantir que você se sinta seguro e confortável. Nos dias que se seguiram, Larissa e Pedro continuaram a seguir o cronograma de visitas estabelecido. A cada visita, Pedro se sentia mais à vontade com João, e a relação entre eles começou a se fortalecer. Larissa, por sua vez, mantinha uma postura vigilante, garantindo que tudo fosse feito conforme as orientações do juiz. A comunidade também continuou a apoiar Larissa e Pedro, oferecendo apoio emocional e financeiro. Amigos e familiares se reuniam frequentemente na casa de Larissa, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Pedro também recebia apoio de seus amigos na escola, que se mobilizavam para ajudar a família. As semanas se passaram, e Larissa e Pedro começaram a se adaptar à nova rotina de visitas supervisionadas com João. A cada encontro, Pedro se sentia mais à vontade com o pai, e a relação entre eles começou a se fortalecer. Larissa, por sua vez, mantinha uma postura vigilante, garantindo que tudo fosse feito conforme as orientações do juiz. Com o tempo,
Larissa começou a perceber que João estava realmente comprometido em ser um pai presente e responsável. Ele seguia todas as regras estabelecidas pelo mediador e demonstrava um esforço genuíno para construir um vínculo saudável com Pedro. Isso ajudou a aliviar algumas das preocupações de Larissa, e ela começou a ver João com outros olhos. Um dia, após uma das visitas supervisionadas, Larissa decidiu conversar com João em particular. Eles se sentaram em um banco no parque, enquanto Pedro brincava com alguns amigos próximos. Larissa respirou fundo antes de começar. João, quero agradecer por todo o esforço que você tem feito para construir um vínculo saudável com Pedro, disse Larissa, olhando para João com sinceridade. Vejo que você está realmente comprometido em ser um pai presente e responsável. João sorriu, agradecido pelas palavras de Larissa. Obrigado, Larissa. Estou realmente determinado a consertar os erros do passado e a ser o pai que Pedro merece. Sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas estou disposto a fazer o que for necessário. Larissa assentiu, sentindo uma mistura de alívio e esperança. Estou feliz em ver isso, João. Pedro merece ter um pai presente e amoroso em sua vida. E estou disposta a trabalhar com você para garantir que ele tenha isso. João olhou para Larissa com gratidão. Obrigado, Larissa. Sua disposição em cooperar significa muito para mim. Quero que saiba que estou aqui para apoiar você e Pedro em tudo o que for necessário. Nos dias que se seguiram, Larissa e João começaram a trabalhar juntos para garantir que Pedro tivesse uma vida estável e feliz. Eles estabeleceram uma comunicação aberta e respeitosa, focada no bem-estar de Pedro. A relação entre eles começou a se tornar mais amigável e colaborativa, o que ajudou a criar um ambiente mais harmonioso para Pedro. Pedro, por sua vez, se sentia mais seguro e apoiado, sabendo que ambos os pais estavam comprometidos com seu bem-estar. Ele começou a se abrir mais com João, compartilhando suas experiências e sentimentos. João, por sua vez, ouvia atentamente e oferecia apoio e encorajamento. A comunidade também continuou a apoiar Larissa, Pedro e João, oferecendo apoio emocional e financeiro. Amigos e familiares se reuniam frequentemente na casa de Larissa, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Pedro também recebia apoio de seus amigos na escola, que se mobilizavam para ajudar a família. Um dia, Larissa decidiu organizar um jantar em família para celebrar o novo começo. Ela convidou João para se juntar a eles e preparou uma refeição especial. Pedro ajudou a mãe a arrumar a mesa e a preparar os pratos, sentindo-se animado com a ideia de ter um jantar em família. Quando João chegou, ele foi recebido calorosamente por Larissa e Pedro. Eles se sentaram à mesa e começaram a conversar sobre os acontecimentos recentes e os planos para o futuro. A atmosfera era leve e alegre, e todos se sentiam à vontade para compartilhar suas experiências e sentimentos. Durante o jantar, Larissa expressou sua gratidão por todo o apoio que receberam da comunidade. Quero agradecer a todos vocês por todo o apoio e amor que nos deram durante essa jornada. Não teríamos conseguido sem vocês. João também expressou sua gratidão. Estou muito grato por todo o apoio e pela oportunidade de fazer parte da vida de Pedro. Estou comprometido em ser o melhor pai que posso ser e em trabalhar com Larissa para garantir o bem-estar de Pedro. Pedro sorriu, sentindo-se grato pelo apoio e pelo amor de seus pais. Obrigado a todos vocês. Estou muito feliz em ter vocês na minha vida e em saber que estão aqui para me apoiar. O jantar em família foi um sucesso, e todos se sentiram mais unidos e fortalecidos. Larissa, Pedro e João sabiam que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas estavam determinados a enfrentar qualquer desafio juntos, como uma família. A história de Larissa, Pedro e João é um exemplo inspirador de superação, amor e resiliência. Juntos, eles enfrentaram um dos maiores desafios de suas vidas e saíram fortalecidos, aprendendo a valorizar cada momento e a importância do apoio mútuo. Se você gostou dessa história de superação e amor familiar, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário abaixo e nos conte como você lidaria com uma situação semelhante. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. Juntos,
Podemos aprender e crescer, encontrando força e esperança nas experiências da vida. Obrigado por assistir e até a próxima história.